alíquota interestadual, pessoal, ela não é prerrogativa dos estados legislar. Os estados são livres para legislar somente com relação às alíquotas internas, de acordo com o princípio da seletividade. Porque nas alíquotas interestaduais, a Constituição Federal estabelece que cabe ao Senado Federal legislar. E aí, as alíquotas interestaduais se aplicam a nível nacional. Então, você tem 3 resoluções. 2 resoluções do Senado Federal, que são essas resoluções 22 de 89 e 95 de 96, que instituíram essas alíquotas aqui, 7%, 12% e 4% quando é serviço de transporte aéreo de cargas. Então, quando o contribuinte está na região sul e sudeste, mandando para destinatário, contribuinte ou não do ICMS, que esteja situado nas regiões norte, nordeste, centro-oeste ou estado do Espírito Santo, ou prestando serviço de transporte cujo destinatário estejam nessas regiões, se aplica a alíquota de 7%. Contribuinte do ICMS localizado nas regiões sul e sudeste, realizando operações ou prestações de serviço cujo destinatário esteja nas regiões sul e sudeste, 12%. Quem tiver nas regiões norte, nordeste, centro-oeste, estado do Espírito Santo, realizando operações, fatos geradores do ICMS, para as demais regiões, 12%. O destinatário, essas alíquotas se aplicam independentemente do destinatário ser contribuinte ou não do imposto. E essas regras, na legislação do Rio, constam no artigo 14, inciso 3 da Lei 2657/96, onde ele traz aqui 7% se quem estiver no Rio enviar para as regiões norte, nordeste, centro-oeste e estado do Espírito Santo, e 12% nas demais regiões. Uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui de vocês é o seguinte, tá? Como a gente já passou pelo módulo de crédito, só um instantinho. É importante o seguinte, tá? Nós vimos que quando você tem benefício de redução de base de cálculo, tá? Então, o produto da cesta base tem redução que resulta numa alíquota de 7%. Sendo que você comprou esse produto de um fornecedor que está em São Paulo e que ele aplicou a alíquota o quê? De 12%, certo? De acordo com as regras de estruturação, principalmente de benefícios fiscais, eu acabei de mostrar para vocês lá na Resolução 720, você vai se creditar de 12%, tá? E como você vai dar a saída? Com uma carga tributária de 7%, nós vimos lá no artigo 37 do livro 1 do regulamento do ICMS, que é o artigo 37 do livro 1, que você tem que estornar esse crédito proporcional à saída. Então, você tem que estornar aí o quê? 5% de crédito, né? Só que o seguinte, quando você compra uma mercadoria aqui dentro do estado e você comprou essa mercadoria
de dentro do Rio de Janeiro, com alíquota de 20%. E a empresa, ela vai realizar uma operação interestadual cujo destinatário está lá no Nordeste, vai aplicar a alíquota de 7%. Nesse caso, você não vai precisar fazer o estorno do crédito, tendo em vista que aqui não é a benefício fiscal. As alíquotas interestaduais são 7%, 12%, e se for serviço de transporte aéreo de cargas 4%, são alíquotas normais, só que são alíquotas interestaduais. A mesma coisa, isso é a sistemática do imposto, porque se você comprou de fora do estado a 12% e vai vender essa mercadoria aqui dentro do estado a 20%, o teu crédito aqui ficou o quê? Menor. É a própria sistemática, que é o princípio o quê? Da não cumulatividade. Então, só estou te chamando a atenção que as alíquotas interestaduais elas não são que benefícios fiscais. Deixa eu só. São apenas alíquotas normais. Então, não há hipótese aí de haver estorno do crédito se, no caso, você comprou aqui de dentro do estado com uma alíquota bem maior e vai sair com uma alíquota menor. Ao contrário, a mesma coisa. Aqui você vai ter prejuízo, porque você comprou de fora do estado e o teu mercado é local, você não vende para fora do estado, é 20%. Daí a empresa tem que fazer planejamento tributário, até para diminuir a sua carga o quê? Tributária. E isso, pessoal, sabe quais são as empresas que não têm essa visão? São principalmente as empresas CRT2, que é Simples Nacional, excesso quê? De sublimite, principalmente aquelas que ultrapassam os 20%, né, do sublimite e passam a recolher o ICMS fora do Simples no mês o quê? Subsequente. Esse empresário que está no Simples Nacional, mas está no Simples só para os tributos federais, mas o ICMS ele recolhe fora, ele tem que passar a entender esse princípio da não cumulatividade de crédito e passar a observar e a negociar de uma forma que gere mais crédito para ele, para poder o quê? Pagar menos imposto no mês. Então, quem é optante pelo Simples Nacional CRT1, o imposto dele é o quê? Cumulativo. Então, ele nunca se preocupa aí com o que está destacado na nota de aquisição. Apesar de a legislação do ICMS lá diz que o destinatário é obrigado a pegar a nota de compra e conferir o imposto destacado, mesmo sendo Simples Nacional, CRT1, se o meu fornecedor destacou a menor, eu tenho que exigir a nota complementar, senão eu sou responsável solidário pela sonegação dele, tá? Mas ele mesmo sendo CRT1, ele não vai se preocupar ele vai pedir a nota complementar para não ter penalidade para ele na condição de responsável solidário, mas não porque ele vai o quê? Se creditar. E existe também a terceira resolução do Senado Federal,
que estabelece a alíquota de 4% nas operações interestaduais com produtos de origem, o quê? Importada. E muitas das vezes eu importo lá caneca do exterior e vou revender. Nesse caso, eu não sou indústria, eu vou revender o produto que eu importei. Não vou me preocupar aí com conteúdo de importação. Tem um trabalhinho lá na área do aluno de operações interestaduais com produtos importados, que lá explica no passo a passo o cálculo que a indústria que fabricar produtos cujo insumos que vai utilizar nessa fabricação seja importado, tem um cálculo que se faz para saber qual o conteúdo de insumos importados. Se for superior a 40%, ela vai poder, quando realizar a operação interestadual, aplicar a alíquota de 4%. Mas essa alíquota de 4% se aplica não só à indústria que fabrica produto que tenha insumos de origem importado ou o importador que der saída interestadual de produto de importação própria. Isso se aplica até o último da cadeia. Então, você tem aqui a empresa A, que é a importadora da mercadoria. Ela vai vender aqui dentro do estado para a empresa B. Então, ela aplicou a alíquota o quê? De 20%. Mas é essa empresa B que não é importadora, ela só adquiriu o produto importado no mercado nacional, mas é a empresa B que vai vender lá para um destinatário em Minas Gerais. Essa empresa B vai poder aplicar a alíquota o quê? De 4%. Desde que na nota de aquisição o código de origem da mercadoria seja de origem importada. Então, já mostrei para vocês que seja qual a situação tributária ou qual a situação de operação do Simples Nacional, ele é composto de duas tabelas. A primeira tabela é a origem o quê? Da mercadoria. Lá em tributos, o qual a situação ele é composto de duas tabelas, a situação tributária e a origem. Então, se tiver zero, nunca que vai aplicar 4%, que é a origem nacional. Estrangeira, importação direta. A empresa B, na nota do fornecedor, empresa A, está lá. Estrangeira, importação direta. Então, essa empresa B, ela vai poder vender para outro estado 4%. Cuidado que você tem que olhar lá para a resolução 13/2012 e aquele convênio 38, que se o produto estiver na lista da CAMEX, quer dizer que é um produto sem similar nacional. Aí não pode se aplicar o quê? Os 4%. E isso o Fiscofácil está pegando. Eu peguei uma indústria que ela realiza produção, mas vende medicamentos importados também. Só que ela colocou aqui, ó, estrangeiro importação direta. Beleza, poderia aplicar 4%. Só que o Fiscofácil está pegando a NCM que está no XML e cruzando com a lista da CAMEX, que é de comércio exterior, que essa lista traz quais são as NCMs que o produto não tem similar nacional, e aí não pode se aplicar essa regra dos 4%. E isso já está acusando no Fiscofácil e pedindo para a empresa pagar a diferença do imposto, que aí não seria 4%, seria 7% ou 12%, dependendo do quê? Do destino. Então, a cada dia, eles estão cada vez mais sofisticando o fisco fácil. E aí a empresa tem que estar de olho nessas regras. Cada vez mais tem que saber de legislação. Então, essa empresa aqui,
Quando adquiriu da A colocou lá, importação própria. Então, essa daqui vai poder, numa operação interestadual, aplicar alíquota de 4%, porque é de origem importada, ok?